Você está precisando? O que você pediria? Pediria uma casa, um lugar para meus filhos. Só isso. Só isso que eu pediria. Porque lá, querendo ou não, eles eram muito felizes. Eu conseguiria, assim... Eu acho que para eles seriam tudo. A casinha deles de novo. Muito obrigado. Em primeiro lugar, meus cumprimentos. A margem do conteúdo, a parte técnica do filme foi de primeira grandeza. Foi um verdadeiro documentário para se exibir em qualquer lugar. Suplicy, um baita filme, na parte técnica, inclusive. Como é que vamos fazer agora? Senhor presidente, Que ideia você está apresentando? uma possibilidade seria, quem sabe primeiro, ouvir um pouco da origem da história do Pinheirinho. Se achar adequado, estão aqui alguns representantes e advogados que poderiam historiar. E também sugeriria que, dentre estes, estivesse, ou desse o seu depoimento, o senhor David Furtado e a senhora Laura, porque inclusive estão lá no Pinheirinho desde o começo, há 8 anos. Então, eles dariam o seu depoimento pessoal sobre o que ocorreu com eles. Mas uma possível sugestão, neste sentido, é podermos ouvir aqui a palavra de um daqueles que coordenou o movimento desde o começo. E o seu nome é Valdir Martins de Souza. E eu acho que seria até uma oportunidade, se ele relatar a sua história e a história do Pinheirinho, para que o próprio senador Aloysio Nunes possa conhecê-lo melhor. Esse não está na relação dos convidados. Mas eu gostaria de sugerir, porque ele foi referido... Mas não está na relação dos convidados. Sim, mas se todos estiverem de acordo... Vossa Excelência acha que primeiro se houve... Não, mas pode ser outra ordem. Não. Então, com a palavra o líder do movimento... Valdir Martins de Souza. Valdir Martins de Souza. Pode vir sentar aqui. Ali na comunidade as pessoas o chamam de Marrom, mas ele chegou inclusive aí diante do discurso do... Mas por que o Marrom? Ele poderá explicar. Diante da... Como aconteceu outro dia um discurso do senador Aloysio Nunes, daí o Marrom se sentiu assim na responsabilidade de escrever uma carta para melhor esclarecer o que havia dito o senador Aloysio Nunes. Se ele, por acaso, quiser ter em mãos a carta, seria bom. Pode dar para ele. Vamos ver o depoimento dele. Mas a carta todo mundo já recebeu. Eu acho que... Não, essa carta é só eu que recebi. Mas ele escolhe a forma como ele preferir seu depoimento. Contar. Tem a carta aí como o seu... Conta um pouco da sua história e como começou o Pinheirinho lá, por favor. Então, meu nome é Valdir Martins de Souza, certo? Conhecido como Marrom, certo? Sou do norte do Paraná
e comecei minha atividade, porque no outro dia o senador Aloysio Nunes, né, me chamou de parasita, certo? E eu acho que jamais alguém poderia chamar alguém de parasita sem não conhecer a sua história, né, senador? Aí é o seguinte, eu trabalho desde os 8 anos de idade, certo? Eu comecei a trabalhar no Paraná, e para quem conhece o Paraná, na plantação de feijão, de arroz, de milho, certo? E trabalhei ajudando meu pai e meus irmãos na cidade de Rio Bom, em Apucarana, no Paraná, certo? E no Paraná, aos 13 anos, eu perdi um dedo, tá aqui, ó, dedo. Nunca recebi indenização por essa perda de dedo. Como se perde o dedo e se perde parte do corpo, várias e várias milhares de pessoas nesse país inteiro. Na plantação de ramim, na colheita de algodão, na plantação de milho, no corte de cana, na cortação de sisal, e quebrando coco, babaçu, no norte desse país ou no nordeste desse país, certo? E até hoje eu não fui indenizada, porque eu não tinha carteira fechada, assinada. Depois, em 1976, eu fui para São José dos Campos. Em São José dos Campos, eu trabalho até hoje com a carteira assinada, tenho a minha carteira assinada. Trabalhei na São Paulo Alpargatas, trabalhei no Correios, empresa de Correio e Telégrafos, trabalhei na Philips, trabalhei na Avibraz, empresas que faz míssil em São José dos Campos. Eu trabalhei na Ródia e até hoje eu trabalho na Texat, certo? A Texat é essa que entrou com pedido de falência e a Texat pediu recuperação judicial. E hoje tem centenas de trabalhadores que não recebeu o seu salário porque o Banco do Brasil não quis fazer acordo com nós, certo? E hoje eu não sou aposentado ainda, porque eu tenho 54 anos de idade e tenho 37 anos trabalhado. E só não sou aposentado porque a Texat há 14 anos não recolhe meu fundo de garantia e nem recolhe INSS, senão eu já estaria aposentado, certo? E eu não vi nenhuma juíza nesse país obrigar a Texat a recolher o fundo de garantia dos trabalhadores. Eu não vi nenhuma juíza nesse país mandar a Texat vender os terrenos que ela tem no estado de São Paulo e pagar os trabalhadores que até hoje não receberam. Eu não vi nenhum juiz fazer isso. Por isso que eu luto bastante, certo? Não sou parasita. Eu sou trabalhador e trabalho há 37 anos carteira fechada, certo? Nunca dependi de ninguém para tocar a minha vida. Pelo contrário, está aqui os moradores do Pinheirinho e sabe muito bem que do meu salário eu tirava dinheiro para comprar cesta básica para ajudar o pessoal, certo? Mas toda vez, Suplicy, toda vez que existir algum conflito agrário, algum conflito na escola, algum conflito em qualquer lugar desse país, a primeira coisa que fazem é criminalizar o movimento. Isso começa desde muitos anos atrás, certo? Jesus Cristo crucificaram, Joana d'Arc mandaram queimar, Tiradentes enforcaram. É assim que funciona. E só a história vai ver daqui 100 anos que vai ver. Então esse tipo de coisa que a gente tem que lutar nesse país. É para que as coisas não aconteçam e depois as pessoas ficam recebendo medalha e que tenha um dia de feriado igual aconteceu com Tiradentes. Não pode ser desse tipo. Nós vivemos num país onde eu acompanho desde pequeno a vida de todo mundo. Agora eu pergunto aqui sobre si, na questão, senadores, na questão do Najinarra. Um homem que é proibido de entrar em 40 países. Um homem que acho que nunca passou em São José dos Campos. Tem um terreno que há 40 anos não paga impostos, nem para o governo federal, nem para a prefeitura de São José dos Campos. Qualquer um trabalhador brasileiro nesse país que passa 5 anos sem pagar IPTU, a casa dele vai leilão. E porque o Najinarra ficou 40 anos sem pagar imposto e até hoje ninguém fez nada? Porque lá, quem estava morando era pobre. Eu tenho dúvida se lá fosse pessoas ricas, tinha sido desocupado o terreno. Então, esse terreno essa ocupação começou em 2004, num terreno que há 30 anos não cumpria a função social. Um terreno que da massa falida elétrica, que nunca teve um funcionário, que era uma empresa de lavagem de dinheiro. Inclusive o escritório dessa empresa fica no Panamá. E nós fizemos lá no Pinheirinho o seguinte: ocupamos e dividimos as terras, 250 metros quadrados para cada moradores. Porque hoje nós sabemos que tem pessoas nesse país que tem casa, que nasce o filho, e às vezes é tão grande a casa que o pai só consegue ver o filho 15 anos depois porque não consegue entrar dentro dos cômodos. De tão grande que é as casas. Agora, por que um povo brasileiro, por que o povo pobre tem que morar em cubículos? Por que o povo pobre tem que morar em casas pequenas?
onde às vezes o filho não consegue estudar, porque às vezes tem que estudar onde a mãe está fazendo almoço, onde o pai está assistindo televisão. Então nós achamos o seguinte, que as casas para pobre tem que ser uma casa de tamanho adequado. Por isso nós fizemos 250 metros naquele local. Dividimos, fizemos as ruas e construímos as casas. E mais ainda, construímos as casas e mostramos para o Brasil inteiro que é possível fazer casa barata. É possível que a sociedade une e faça casa barata. E isso nós fizemos em São José dos Campos. Nós temos em São José dos Campos uma cidade chamada Pierim, que era exemplo, que é exemplo para todo mundo. Tivemos no Pierim milhares e milhares de pessoas que viviam felizes. Tivemos no Pierim vários estudantes do Brasil inteiro visitando o Pierim, vários movimentos do mundo inteiro visitando o Pierim, porque ali era um exemplo. Um exemplo, como é que a sociedade toca. 8 anos, sem acontecer um assassinato dentro do Pierim. 8 anos fizemos festa e não precisamos da Guarda Municipal, da polícia e nem de nenhum instrumento da prefeitura para fazer nossas festas. E as nossas festas não teve um crime. Será que isso aí não pode acontecer no Brasil? Porque eu tenho certeza, se tivesse crime dentro do Pierim, o pessoal aplaudia. E nós deixamos bem claro. O que acontece? Hoje, em todo o país, quem faz casa para pobre é os empresários da construção civil. E nós provamos, nós não precisamos desses empresários. Nós sabemos fazer nossas casas, nós sabemos fazer nossa rua. Senador Luiz Nunes, lá no Pierim passa a estrada do Imperador chamada estrada. E o asfalto foi feito. Quem fez aquela estrada foi o pessoal, muitos anos atrás, com seus burros de carga, levando os cafés. Certo? E aquela estrada está asfaltada, porque o trabalhador sabe fazer estrada, o trabalhador sabe fazer asfalto, o trabalhador sabe fazer casas. E nós provamos que nós sabemos fazer casas baratas, muito barato para o trabalhador. O que o pessoal quer é fazer casa subfaturada, com preço muito alto, para sobrar dinheiro, para fazer campanhas. Esse tipo de coisa nós não aceitamos. Por isso, quando apareceu lá a empresa do Paraná, a Terra Nova, querendo fazer casa, eles queriam fazer casa com preço muito elevado. E eu entendo que saúde, educação, transporte e segurança pública é dever do Estado. E principalmente moradia é dever do Estado. Que o dia que as empresas for fazer tudo isso aí, nós não precisamos mais de parlamento, não precisamos mais de governador, não precisamos mais de prefeito, deixa as empresas tocar. É isso que a época estampou na cara, que nós não era contra. Nós não era contra fazer as casas. Nós achamos que tem quem fazer casa é o poder público. Não pode ser que a empresa sair fazendo casa e vendendo a preços alto. E nós provamos isso. Provamos que é possível fazer casa barato. Você viu os depoimentos desse pessoal aí. Trabalhava catando reciclagem e fizeram suas casas. E não fizeram barraco, não. Casa boa, com azulejo, com cerâmica, casas boas. E mais ainda, a própria CDHU, através do Silvio Torres, teve dentro do acampamento, a pedido do seu governador, Alckmin, e disse, vai lá. E o Silvio Torres fez uma assembleia com 400 moradores dizendo, eu vou dar a chave, e nós temos gravado isso aí, de cada um de vocês nas suas casinhas. Porque aqui eu vi um projeto, que aqui o CDHU não precisa fazer mais nada quase. Aqui é só só consertar o arruamento e fazer a urbanização. Porque vocês provaram que vocês sabem fazer as coisas. E de repente, no meio dessa negociação, no meio de tudo isso aí, o que aconteceu? O Silvio Torres desapareceu, o Alckmin deu a ordem, e nós fomos expulsos das nossas casas. Por quê? Para devolver o terreno para o Najinarra, um empresário que não precisa de terra? O que é mais interessante? É o direito à propriedade ou o direito à vida? Quer dizer que pobre não tem direito nesse país? Porque eu não estou dizendo aqui que nós teríamos que tomar as terras do Najinarra. Não estou dizendo isso aí. Eu estou dizendo o seguinte, que o próprio Naja, em abril, já tinha dito que não queria mais as terras. Já tinha concordado com isso. Quem escreveu isso foi Luiz Nassif, né? Um grande jornalista. Já tinha dito que não precisava mais das terras. E por que essa ganância de tomar terra? Senador, é o seguinte, por causa dessa ganância, é para mostrar para o Brasil inteiro que pobre não pode se organizar. É para mostrar para o Brasil inteiro que pobre tem que ficar quietinho, não pode reclamar. É para mostrar para o Brasil inteiro que o movimento social não pode agir. Porque se hoje não tem escravatura mais no Brasil, quem derrubou a escravatura foi o movimento social desse país. Quem fez a direita já foi os movimentos sociais desse país. E quem vai acabar com a questão de moradia, que essa questão de moradia nesse país vai ser os movimentos sociais. Porque se for esperar para boa vontade dos políticos desse país, não vai ter solução. Então, o movimento não vem para debater contra o governo, que nós sabemos que nós somos pequenininhos. Não tem nem lógica o Pinheirinho contra
a tropa de choque mais poderosa do Estado. Nós sabemos que a tropa de choque vai lá e derruba. Se nós tivéssemos 1000 pinheirinhos, derrubava no dia. O poder do Estado é terrível, ele amassa. Principalmente quando o poder do Estado bate sobre o pobre. Eu não vejo nenhum poder de Estado derrubar casa rica. Eu vou em Ubatuba, eu vou em Campos do Jordão e vejo mansões e mansões feitas nas pirambeiras de Campos do Jordão. Mas eu não vejo lá o poder público do Estado de São Paulo derrubar aquelas mansões, porque é rico que mora. Inclusive eu estive em Campos do Jordão, queimando pneu, como eu sempre faço e queimo com todo prazer, porque é para mostrar que a gente está unido. E lá desocuparam as casas e foi feito assim, ó. A casa rica ficava, a casa pobre saía. E eu perguntei, mas por que isso? É porque a casa rica tem fundamentação. Ela não vai cair, só pode cair a casa pobre. Quer dizer, pobre tem que ser escorrachado desse país. Então, esse tipo de coisa não vai dar certo. Dá para viver rico e pobre? Pode viver. Mas acho que nem as migalhas estão sobrando para os pobres mais desse país. Nem as migalhas estão sobrando mais. Então, o que foi feito em São José dos Campos, Suplicy, foi uma covardia. Foi uma covardia, e eu costumo dizer e falo, eu sei que está sendo transmitido ao vivo, aquilo ali não foi uma desocupação. Aquilo ali não foi um massacre, aquilo ali foi um estupro social que aconteceu nesse país. O Brasil foi estrupado socialmente quando aconteceu a desocupação de São José dos Campos. Foi o poder do Estado mostrando que pobre não tem vez no Estado de São Paulo e que pobre tem que ficar esperto, porque se acontecer, vão fazer de novo. Aquele foi o Estado mostrando o poder, dizendo, olha, se fizer casa, a gente vai derrubar. Aqui vocês vão ter que receber as casinhas do jeito que nós fizemos, do jeito que nós queremos, e vocês vão morar do jeito que a gente quer. Vocês vão estudar na escola que nós fizermos do jeito que nós queremos. Aqui vocês não têm direito de opinar. Porque o Pinheirinho era a organização que nós organizava, toda segunda-feira tinha reunião de coordenação. Toda terça-feira tinha reunião de núcleos. E todo sábado tinha assembleia. E tudo que era aplicado no Pinheirinho era votado em assembleia. Votado em assembleia com a maioria. E quase absoluta. A maioria que decidia. E quando eu perdia uma assembleia, eu ficava contente. Quando eu perdia uma assembleia. Porque eu sabia que o povo estava agindo. E eu obedeci o povo. Diferentemente do que acontece algumas coisas que a gente vê nesse país. E eu obedeci. Então, isso que eu queria concluir aqui dizendo o seguinte, que para reparar o que foi feito no Pinheirinho, só existe uma solução. É a desapropriação do terreno e construir lá, certo? As casas para aquele povo. Aí seria dignidade, não só para aquele povo, mas para o próprio governo do Estado de São Paulo e para o próprio prefeito, que até hoje, até hoje, não foi um secretário do prefeito e nenhum desses abrigos. O prefeito nunca passou no desabrigo e a juíza nunca apareceu em nenhum desabrigo, para mostrar o descaso, certo? Que as pessoas fazem com as pessoas pobres desse país. Eu tenho certeza, se fosse Esplanada, eu tenho certeza, se fosse Jardim Apolo, que tivesse sofrido qualquer tipo de catástrofe, estava toda a prefeitura, estava todo o governo do Estado querendo ajudar rico. Agora, quando é pobre, infelizmente é isso. Agora, a minha história está aqui, ô Luiz, e eu queria passar para você depois ler, porque eu acho que quando a gente fala as coisas, a gente tem que ter certeza que está falando. Eu sou um cara trabalhador, 35 anos de carteira fechada, certo? E não sou nenhum parasita, certo? Parasita, você sabe muito bem o que é e não sou eu, tá bom? Muito obrigado e bom dia. Maria Laura da Silva de Souza. O senhor vai chamar um por um, senador? Vai chamar um por um? O senhor não quer compor, não? Não. Qual é o problema? Hein? O casal, a Maria Laura e o Davi, o David, que é... Depois. Eles podem, quem sabe, sentar juntos. Presidente, já que são companheiros, marido e mulher, se Vossa Excelência achar adequado. Senhor presidente, eu, apesar de ter sido desrespeitado por esse senhor que está aqui ao meu lado, eu fui desrespeitado por esse senhor que está aqui ao meu lado. Ele me disse o seguinte, eu perguntei ao depoente, Marrom, aonde ele trabalhava. Fui interrompido de uma maneira mal educada, desrespeitosa, pela pessoa que está ao meu lado. Perguntou para mim, onde é que o senhor trabalha? Eu falei, eu trabalho aqui no Senado. Ele disse, mas eu quero dizer ao senhor o seguinte, o senhor trabalha muito pouco porque o senhor ganha. E esse senhor que está aqui, mas eu não sei quem é. Quer dizer, a gente vem aqui para desrespeitar um senador. Esse é o ambiente que se cria nessa Comissão de Direitos Humanos.
né? Eu queria fazer algumas perguntas ao depoente, que me interessa saber a origem do movimento e algumas coisas que dizem respeito ao incidente propriamente dito. Agora, não estou aqui para ser desrespeitado por ninguém. Não estou aqui para ser desrespeitado por ninguém. E peço a Vossa Excelência, senhor presidente, que que tome satisfações, desse senhor que está aqui ao meu lado e que se dirigiu a mim de uma maneira absolutamente inaceitável. Absolutamente inaceitável. Senador, se o senhor me permitir, Sua Excelência, não está senadora Luiz não é o meu porta-voz. Sua Excelência não está na lista dos convidados. Recebemos muito bem, mas não pode desrespeitar o senador. Sem dúvida nenhuma. Até agora nós fomos desrespeitados pelo senador Pedro Simão. Então, se o senhor me permitir, na ordem que o senhor decidir, eu queria fazer uso da palavra. Eu sou presidente nacional do PSTU, nós já fomos achincalhados aqui 2 vezes pelo senador, estamos aguardando com toda a paciência, mas eu queria depois fazer uso da palavra. Pode falar, né? Senhor presidente, pela ordem, eu só gostaria de saber a metodologia. Nós vamos poder fazer perguntas para os convidados? Depois que todos foram ouvidos. O tempo está avançando. Eu faria um apelo no sentido de que fôssemos um pouco mais rápido, para nós termos a gentileza que as pessoas possam falar. Então, o apelo é um pouco de rapidez. Em ver esclarecido uma questão pelo depoente anterior. É importante. Eu vou abrir... Que é o líder do movimento. Eu concordo, senhor presidente. Acho que não há prejuízo. Será oportuno que o senador Aloysio possa fazer perguntas. Só que nós não podemos ouvir um e fazer perguntas. Claro. Então vamos ver uma meia dúzia. Tá bem, depois a gente faz a pergunta. Se nós ouvir um e abrir para o debate, nós não saímos de segundo. Tudo bem. Então eu acho que vamos ver alguns e daí faz as perguntas. Quando os colegas chegarem que podemos fazer, Vossa Excelência já está inscrito para ser o primeiro a fazer as indagações. E Vossa Excelência é o segundo. Pode falar. Bom dia a todos. Eu era moradora do Pinheirinho, infelizmente. Houve a desocupação, isso não é segredo para nenhum país. O segredo é o seguinte: a mídia publicou que foi uma desocupação com sucesso, que foi passiva. Só que o fato de uma enorme terra naquele tamanho, com a quantidade de moradores, se fosse um sucesso com muita passividade, não teria destruído o acampamento em questão de horas. Então, por aí, todo mundo já se vê que não foi nada de desocupação passiva. Então, tal é que fomos despertados por volta de 5h30 da manhã, naquele domingo. Ao sair de casa, somente com a roupa do corpo e o nosso bebê de 11 meses, saímos da nossa casa escorraçados, sem valor nenhum de nada, com direito a nem olhar para trás. Fomos enganados. O que falaram para nós: saiam, saiam, saiam. Vão para o acampamento, para o centro esportivo, que lá vocês vão ter toda a assistência. Toda assistência essa que estamos até hoje esperando. Fomos para a tenda. Como era tão cedo, a quadra estava fechada. Então a população, a comunidade começou a sair de dentro do acampamento em direção às tendas. A tenda fechada, as ruas começaram a ficar movimentadas, com muito tumulto, a população querendo se esconder das balas de borracha que estavam no chão e do alto as bombas que o helicóptero jogava. Então a população não sabia como fazer para se socorrer, para se proteger. E pessoas subiam, pessoas desciam, clamando socorro por todas as misericórdias. E, infelizmente, quando fomos para a quadra, chegamos lá, estava um tumulto só. Não sabíamos se era tiros de borracha, se era bala, o que acontecia. Mas como eu estava com muita atenção para ver se o portão da quadra ia abrir, para a gente entrar logo para dentro da quadra, pensando que lá fosse o refúgio,
onde fomos surpreendidos com as guardas com armas em punho, disparando balas de verdade na direção da população. A bala seria para mim, porque eu estava na frente e eu vi quando o guarda tirou a arma e apontou na minha direção. Seria na distância que ele estava, para a distância que eu estava, ele tinha apontado aqui na minha nuca. E eu saí correndo e gritando para ele e mais 4 vizinhos que estavam. Gente, vamos correr, porque eles vão disparar. Quando eu fechei a boca, ele me empurrou e caiu. Quando eu olhei para trás para puxar ele, não deu mais tempo. Ele já estava atingido. E eu corri também, porque na hora que eu fui puxar ele, eu vi que o guarda veio na direção disparando ainda mais balas. Então, o chão, se fosse bala de borracha, o asfalto não tinha ficado perfurado, a parede de frente às quadras não tinha ficado perfurada. E pelo pouco conhecimento que eu tenho, eu creio que não foi só uma bala. E, invisivelmente, não foi bala de borracha. Se fosse bala de borracha, ele não teria ficado 17 dias no hospital, está com sequelas. E a situação, por enquanto, é essa. Muito triste, muito dolorosa. Todos sabemos que a terra não era nossa, mas ninguém nunca se negou a pagar, a fazer o que fosse necessário. E por que esperaram tanto tempo? Depois de 8 anos que vieram fazer isso. E não foi uma desocupação. Na verdade, os profissionais que foram para aquela área foram para exterminar, foram para massacrar e foram para escorraçar realmente o que aconteceu. É isso, minha experiência. Bom dia a todos. Foi eu que levei o tiro. Vou falar, Vossa Excelência. Posso falar? O senador Aloysio Nunes ficar ciente do que aconteceu. Está aqui o laudo médico, Dr. Rogério, certo? Estou com 7 sequelas na raiz do nervo da perna esquerda. Tenho um exame para fazer profundo, se chama eletroneuromiografia. É muito dolorido. O exame consta aí e fala que é bala lental, para eu ficar ciente. Então não era bala de borracha, era bala de verdade. E que eu recebi e fiquei 17 dias passando sofrimento no hospital. Eu não desejo isso para ninguém, para nenhum ser humano. Primeiro perder uma casa e depois levar um tiro que poderia ficar paraplégico. Quem foi que tirou? Guarda municipal. Isso. Não. Isso aí eu afirmo para o senhor quantas vezes o senhor quiser, ou outras pessoas também afirmam guarda municipal. Mas o APM também fez coisas feias lá com o senhor Ivo. Eu sou testemunha, ela também é testemunha. Ele está na UTI no mesmo hospital que eu estava. A situação dele é muito séria. A minha, eu estou respirando, estou vivo, graças a Deus, né? Estou andando, mas com dificuldade. Mas a dele é pior, está internada até hoje. Poderia mostrar... Poderia. Onde foi o tiro, por favor? Pode mostrar. Licença. Se a Maria Laura puder levantar a camisa dele e mostrar, por favor. Presidente Pedro, eu pedi para mostrar a ferida, por favor. Levante de novo a camisa para o senador presidente Pedro Simão poder ver. E, presidente, eu pediria a gentileza de ambos, por serem vizinhos do senhor Ivo. O senhor Ivo é pessoa de idade, acho que próxima de 80 anos, ou 70 e tantos, que foi agredido. Eu vou pedir ao David, que viu, porque foi agredido por policiais militares. Isso. Este é aquele senhor que está no hospital, no mesmo que você ficou, e que o senhor ficou, e que foi dado como tendo um AVC. O próprio prefeito, eu estava ao lado dele quando ele recebeu a notícia e falou, foi AVC, não foi a polícia.
Mas eu pediria, portanto, a ambos que testemunharam, que digam o que aconteceu com o senhor Ivo. Se souber o sobrenome dele, agradeço também. Não sei o sobrenome, só sei por Ivo Teles dos Santos. Ivo Neles dos Santos? Teles dos Santos. Obrigado, senhor Naló. Então, foi isso que ocorreu. E o que ocorreu? Descreva o que ocorreu. Antes de eu levar o tiro, eu vi o seu Ivo estava sem camisa, descalço, atordoado. Tiraram ele da casa dele, conseguiram. E aí eu acho que ele estava tão atordoado que ele queria voltar para pegar algum pertence, algum documento, não sei. E eu pedi a ele, fica aqui, seu Ivo, não vai porque eles vão espancar o senhor. E aí ele foi em direção ao pessoal do choque. E aí foi que quando um oficial que não estava com os equipamentos do choque, deu uma rasteira nele e começou a espancar ele com cacetete. Nós vimos isso, eu e minha esposa. Entendeu? Eu não estou aqui para aumentar nem diminuir. Eu estou aqui para falar a verdade, para todo mundo ouvir o que aconteceu, né? E ele foi levou muito tiro, levou muita porrada e está internado. Está internado até hoje na UTI, no mesmo hospital que eu estava. E o outro cidadão lá foi atropelado por uma mulher devido à bomba de efeito moral que jogaram dentro do carro dela. Vinha passando que não tinha nada a ver com a história, foi atropelado e chegou a óbito. Ele estava no quarto antes do meu. Entendeu? E aí foi isso que aconteceu. O nome desse senhor que faleceu, Antônio Dutra Santana. Isso, exato. É isso mesmo. Chegou a óbito. Muito obrigado, senhor. De nada. O que eu faço agora? Quem sabe possamos ouvir, senhor presidente, o senhor Paulo Maldos, porque ele poderá não apenas falar das preocupações que o governo federal teve, inclusive em procurar uma solução para o problema, mas também porque ele esteve lá no dia da reintegração e procurou dialogar com as autoridades policiais, e também porque, para que ele possa nos transmitir que preocupações tem hoje o governo com vistas à solução do problema, porque é claro que isso será importante no diálogo tanto com o governo estadual quanto com o prefeito Eduardo Cury. Então, eu sugiro que ele possa ser chamado. Então, Vossa Excelência está sugerindo que agora somos as autoridades. Certo. Seria o senhor Paulo Roberto Martins Maldos, secretário nacional da articulação. Depois seria a senhora Inês Magalhães, secretária nacional de habitação. Senador, concorda? Sim, claro. Então, com a palavra o senhor Maldos. Com todo respeito, gostaria de proceder uma inversão, se a doutora Inês Magalhães pudesse perceber que ela pode contextualizar a história desde 2004, a participação do governo federal. Ótimo, que eu não tinha visto ainda a chegada da senhora Inês Magalhães. Então, acho que ambos... Vossa Excelência que acha que é mais interessante ela falar primeiro? Sim, inverter. É uma questão de gentileza, porque como Vossa Excelência é do governo e as mulheres mandam no governo, Vossa Excelência que ela fala primeiro. Apenas para um contexto melhor contextualizado. Eu peço gentileza... Podem ir os dois à mesa, senhor presidente. Para que os dois venham na mesa, exatamente. E a senhora, por gentileza, fala em primeiro lugar. E pediria, sobretudo, que não apenas contasse o que aconteceu desde 2004 até agora, mas os possíveis encaminhamentos de soluções, que obviamente dependem também da ação do governo estadual e municipal. Muito obrigado. Bom, tenha sido o motivo, eu agradeço a deferência aí para fazer uso da palavra, agradeço
em nome do ministro das Cidades, o convite. Cumprimento o senador Pedro Simão, a todos da comissão. E, bom, na verdade, eu acho que o caso Pinheirinho certamente será objeto de debate, né? Esse é um deles, mas ele será objeto de inúmeros debates em todos os aspectos em que ele merece, né? Seja no aspecto de como é que nós vamos lidar com o limite do direito à propriedade versus o direito à moradia. Acho que esse é um debate que esta casa certamente, né, o senador Aloysio Nunes colocou um aspecto importante, deve ser objeto dessa casa, assim como as condicionalidades que nós teremos que certamente regular para que uma ordem judicial seja cumprida, assim como ao atendimento das famílias quando da ocorrência ou quando da determinação do cumprimento dessa ordem judicial. Eu vou me ater a um dos aspectos somente, que é a participação do Ministério das Cidades na construção, na tentativa de uma construção pacífica deste conflito, né? Na verdade, nós acompanhamos este conflito desde 2005, né? E já naquele momento, ao que hoje relatora internacional do direito à moradia, a professora Raquel Ronick, fazia as primeiras tratativas no sentido da construção de uma solução para o caso Pinheirinho, com a equipe municipal no primeiro momento, depois, já no ano seguinte, inclusive com a participação de vereadores, considerando que aquela área era uma área que demandava alteração do zoneamento, caso se optasse pela solução da regularização fundiária, da urbanização daquela área. Eu acho que uma das questões importantes, né, para a gente também entender a participação do governo do nível federal neste episódio ressaltar, né, que a política nacional de habitação deste país se dá por meio de uma cooperação federativa, onde o governo federal repassa recurso ao Estado e ou aos estados ou ao município para a materialização dessa política, né? Mesmo, principalmente quando você trata de urbanização dos assentamentos precários, né? O governo federal não faz essa ação diretamente, ainda que, mesmo que o governo federal não faça a desapropriação, ele aceita, sim, na composição dos recursos que repassa aos estados e municípios o valor do terreno como um dos componentes que constituem esses valores, né? Então, acho que é importante conhecer como é que a política nacional se dá, para que a gente possa entender a nossa tentativa feita por várias vezes de negociação com o município para que ele apresentasse um projeto de urbanização naquela área que jamais ocorreu, infelizmente. Uma outra linha da política de habitação mais recentemente, o programa Minha Casa Minha Vida, mas mesmo com o programa Minha Casa Minha Vida, é importante que o município faça adesão ao programa e que ele assuma a organização da demanda das pessoas que vão ser os beneficiários dessa moradia. Portanto, quer dizer, a nossa construção desde 2006 vem no sentido de nos colocar à disposição, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista do recurso, para que a prefeitura pudesse apresentar um projeto para contemplar aí aquela área, seja pela urbanização daquela área, ou seja, apresentando outros projetos onde, além, evidentemente, dos moradores de Pinheirinho, pudessem ser contemplados outros moradores. Eu gostaria aqui de registrar, né, o empenho pessoal do secretário estadual
Silvio Torres, que a partir de 2011 assume aí um protagonismo também com bastante empenho na tentativa de construir não só, não mais uma solução entre governo federal e município, mas também a participação dos 3 níveis de governo na tentativa de fazer um processo de negociação onde os 3 níveis, cada um com as suas competências constitucionais e com as suas atribuições, pudesse levar a bom termo um acordo. Em relação à fragilidade do documento que foi citado, em relação à entrega desse documento já nos últimos dias do processo de negociação à juíza, a fragilidade se deu justamente pela recusa do município em participar, junto com o governo estadual e o governo federal, do processo aí de uma construção mais sólida, em que ela declarasse quais seriam as suas disponibilidades e condicionalidades para a assinatura de um acordo, Então, na verdade, nós fizemos e continuamos à disposição para a construção do atendimento às famílias, Eu ressalto que, ainda que nós pudéssemos considerar que aquela área fosse uma área difícil, inadequada, de qualquer maneira, o direito à moradia desses moradores poderia ter sido resolvido de outra maneira, Eu acho que essa é uma questão bastante importante. Acho que são essas questões. Nós temos tratado muito a vinculação da desapropriação da área com a solução do problema, Nós defendemos que, independente da intenção, da possibilidade, do valor, que aí, como eu disse, são debates que devem ocorrer em relação a Pinheirinho, a garantia do direito à moradia é um elemento fundamental e que o governo federal continua à disposição para, em parceria com os outros níveis de governo, seja o governo estadual, municipal, está disposto a fazer. Nós temos já feito alguns levantamentos de áreas que o setor privado tenha para que a gente possa ofertar e negociar com o município, que, ressalvo, é a autoridade que faz a regulamentação de uso e ocupação do solo e que, portanto, é quem deve autorizar a construção de qualquer unidade habitacional, de qualquer projeto que se faça em seu território. É essa a garantia que nós queremos novamente registrar aqui de que o governo está à disposição para a construção, ou para a garantia do direito à moradia à população do Pinheirinho, assim como a outras populações da cidade. Senhor Presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência. Senhor Presidente. Me permite fazer uma pergunta? É que eu pretendia falar. É pela oportunidade, senhor Presidente. Depois reabrir a Vossa Excelência o primeiro escrito, após a fala do... É porque diz respeito à posição do governo sobre esse assunto. Pois não. Eu perguntaria à secretária de Habitação Nacional se o governo brasileiro considera que a ocupação de propriedades particulares é um meio legítimo para o exercício desse direito à moradia e como deve ser, na opinião da secretária, a atitude do governo diante de ordens do Poder Judiciário no sentido da reintegração de posse nesses casos. Senhor presidente, é só uma questão muito breve. Se, no entendimento do governo, se havia algum impedimento legal de regularizar a área caso houvesse a desapropriação? Se havia algum outro impedimento legal se houvesse a desapropriação da área? Feita por quem? Por qualquer das instâncias. Não, na verdade, como eu coloquei, nós, na Política Nacional de Habitação, nós não previmos a
desapropriação direta do governo federal para fins habitacionais, ainda que na composição dos custos que ou o município ou os governos estaduais apresentem ao governo federal para pleitear esse recurso, seja possível o repasse do valor do terreno, tenha sido ele desapropriado, tenha sido ele comprado diretamente. No caso específico de Pinheirinho, quer dizer, uma das coisas que precisaria ser resolvida é a questão do zoneamento, né? Aquela área é uma área de zoneamento para fins industriais, então ela precisaria ser alterada, a prefeitura precisaria ter elaborado um projeto para que nós pudéssemos repassar esse recurso ao município ou ao governo do estado para que ele pleiteasse. Em relação, senador, eu não vou, né, como eu disse, acho que certamente tem várias posições, vários aspectos do caso Pinheirinho que devem ser debatidos em relação à posição jurídica do direito à propriedade, do limite do direito à propriedade em relação ao direito à moradia. O que eu estou dizendo assim, nós não podemos fazer uma coisa versus a outra. A garantia do direito à moradia dessas famílias poderia ter sido garantida independente do apoio ou não a uma ação de da ocorrência ou não de uma ação de desapropriação, independente de que nós apoiássemos ou não. Eu não respondo, mas é importante. Eu respondo pela ação, o que nós temos como política de acompanhamento de soluções de conflito, e já fizemos várias vezes, há uma equipe que propõe e abre o diálogo entre o poder público e os movimentos sociais para a execução de um acordo a bom termo. Tanto nós, como governo do Estado de São Paulo, temos uma linha, reconhecemos os movimentos sociais como atores importantes para a execução da política habitacional, e temos, tanto o governo do Estado de São Paulo como o governo federal, uma política de atendimento direto, inclusive, de financiamento aos movimentos sociais, reconhecendo-os como atores importantes na execução das nossas políticas, né? E, mais recentemente, inclusive, em parceria com a soma de recursos para a consecução desses financiamentos. Mas a minha pergunta é outra, secretária. Eu quero saber se o governo brasileiro considera que... É que eu não respondo pelo governo brasileiro, eu respondi isso, senhora. Né? Quer dizer, na ação da política pública de habitação, sim, claro, eu disse como nós procedemos. Veja bem, nós temos, no governo de São Paulo, existe um critério para o atendimento à moradia, que é o critério, inicialmente, apenas cronológico, da inscrição cronológica. Depois houve uma mudança na legislação, permitindo que esta fila, digamos assim, pudesse ser, de alguma forma, contornada no caso da remoção de famílias de área de risco, por exemplo, né? Ou de urbanização de favelas, etc., se há uma possibilidade de se, digamos, de respeitar a fila, a lei permite isso. Eu pergunto à senhora o seguinte: se a ocupação de propriedade, na visão da Secretaria Nacional de Habitação, confere a alguém o direito de prioridade em relação a outros. Se aqueles que invadem terras particulares passam a ter preferência no atendimento à sua reivindicação por moradia em relação a outros que não o fazem. Essa é a minha pergunta. Olha, como eu disse, senador, a Política Nacional de Habitação é uma política de caráter federativo. O critério de atendimento às famílias, quando você trata de provisão habitacional, é um critério que, além dos aprovados pelo Congresso Nacional, né, de famílias em área de risco, mulheres chefes de família, também acolhe e reconhece os critérios municipais definidos por um Conselho de Política Pública de Habitação, municipal ou estadual. Em relação à urbanização dos assentamentos precários, a priorização também é feita pelo município, né? Certamente, né, quer dizer, o Estado de São Paulo priorizou a Baixada Santista em certos aspectos,
por conta da questão de risco, priorizou Paraisópolis, priorizou, certamente nós tínhamos outras favelas. Então, também aí o governo federal respeita a priorização, que nós acreditamos que os municípios são as instâncias mais adequadas para definir o seu processo de priorização, e nós respeitamos esse acordo federativo que nós temos em relação à política de habitação. Permita lembrar, senadora Luiz, que áreas como de Heliópolis, Paraisópolis e muitas outras que o governo estadual implementou programas habitacionais em cooperação com o governo federal, eram áreas também ocupadas. O problema, senador, essa delicadeza da questão do Pinheirinho, essa que é a questão central, é que nós tínhamos uma ordem judicial a ser cumprida. Uma ordem judicial a ser cumprida. O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo requisitou a força policial para o cumprimento da ordem. Não é? Essa é a questão delicada. Você tinha uma ordem judicial. Houve uma tentativa de se revogar a ordem por instâncias superiores que foi frustrada. E, finalmente, o presidente do tribunal determinou que fosse procedida a reintegração de posse. Uma ordem judicial. Quer dizer, não foi, como disse o líder do movimento, o governador Alckmin mandou. Não, foi quem requisitou a força policial, foi o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Essa que é a realidade. Isso é que é o fato delicado. É o governador. Só me permite? Mas quem dá ordem é o governador. Deixa. Sim, este tema é importante, mais uma vez, para provar que nós estamos sempre aqui apagando fogo, né? Nessa discussão sobre o direito fundamental à moradia, nós todos sabemos que existe, né, no confronto entre o direito à propriedade e o direito à vida do cidadão, por óbvio, a dignidade da pessoa humana deve ser ressaltada e deve prevalecer como direito à vida. Isso é um fato. Reconhece a relevância social da propriedade é o juiz, no caso concreto. Essa é a questão. Eu vou chegar a isso, me permite. Só que eu gostaria de fazer uma pergunta a ela, senhor presidente. Isso é fato e é direito, está na Constituição. Nós não podemos nos esquecer que o direito à vida é um direito fundamental que deve prevalecer em relação aos outros. Ponto. Agora, eu quero fazer a senhora e parabenizar pelo seu trabalho, pela interlocução que a União faz através da Secretaria nessas questões. A pergunta é bem objetiva. A senhora fez referência que desde 2005 a União Federal faz interlocuções, reuniões para tentar minimizar aquela questão social que ali existe. Por que de 2005 para cá a União não se manifestou judicialmente o interesse em desapropriar? Porque se a União fizesse isso, por determinação constitucional, a competência para decidir seria da Justiça Federal, está no artigo 109, inciso 4 da Constituição, está lá escrito. A União Federal fez isso, não fez isso, se não fez isso, por que não fez isso? Estas duas indagações. Não fez isso. Se era papel da União fazer isso, por que não o fez? E se a questão era de zoneamento, a atribuição é do município, de acordo com o artigo 29 e artigo 30 da Constituição, eu gostaria que a senhora respondesse objetivamente isso. Nós não estamos aqui debatendo se no confronto entre o direito de propriedade e o direito à vida deva prevalecer, por óbvio que deve prevalecer o direito à vida. Deve prevalecer o direito à vida, a dignidade da pessoa humana. No entanto, nós temos uma decisão judicial que precisa ser objeto de cumprimento. A União se manifestou a partir de 2005 ou não? E já encerro, senhor presidente, não interessa, né, que o proprietário era o Nagy Narras, nós todos conhecemos o passado deste cidadão, e eu o conheço muito bem, até por questões de ordem profissional, né? Se fosse um país sério, este cidadão estaria preso, isso é fato, mas nós não estamos discutindo isso aqui, nós estamos discutindo o cumprimento ou não de uma decisão judicial. Bom, então, repetindo, né, quer dizer, no caso da implementação da política pública de habitação, a política nacional não prevê a desapropriação da União para fins habitacionais. O que
a política pública de habitação no país prevê é que um ente, ou o Estado ou município, possa desapropriar e que a União repassa o recurso para a implementação não só das infraestruturas, construções de moradia, melhoria habitacionais, mas que também possa compor o orçamento que ele apresenta à União, o item terreno. Então, essa é a resposta que eu daria para uma das suas perguntas. A segunda pergunta, quer dizer, nós, a União, o Ministério das Cidades, se manifestou não só a juiz, a vara de São José do Santo, como aos desembargadores em São Paulo, em 2006 e em 2007, dizendo, olha, nós temos recursos que podem ser disponibilizados ao município para que ele faça a regularização fundiária daquela área. Para tanto, é preciso que se elabore um cadastro, faça-se um projeto, mude-se o zonamento e possa, solicitando o recurso para a gente, nós repassamos para que esse projeto seja implementado. Mas eu gostaria de ressaltar mais uma vez, quer dizer, independente de ser naquela área ou não, quer dizer, o atendimento às famílias poderia ter sido proposto em outra área, inclusive, e para as quais nós temos aí linhas desde 2006 que são anualmente disponibilizadas pelo governo federal. Senhor presidente, me permita, não quero... eu não me senti satisfeito com a resposta. A União, através dos seus órgãos competentes, ela se manifestou no processo, na ação judicial, dizendo a União tem interesse para que a competência seja da Justiça, fosse da Justiça Federal, e aí não existiria o mandado de reintegração? A União fez isso oficialmente? No final então, assim, só para a gente separar. Quer dizer, desde 2006, a União vem, por meio da Secretaria Nacional de Programas Urbanos, manifestando tanto ao Tribunal de Justiça em São Paulo, quanto à vara em São José, o seu interesse em solucionar esse conflito de maneira pacífica, ofertando recursos para a implementação de um processo de urbanização. Como isso acontece? Isso acontece tendo o município apresentado um projeto de urbanização para essa área. Esse projeto nunca foi apresentado. Obrigado. Primeiro, fazer um esclarecimento. Nós combinamos com o senador Aloysio que, para fazer a reunião que nós tínhamos marcado para a próxima segunda-feira, a secretaria da comissão diz que é muito difícil, porque não dá para fazer os convites, mandar as passagens. Então, ficou para outra segunda-feira. Então, o que estava marcado para segunda-feira que vem fica marcado. E qual é o dia? Dia 1º, a outra segunda-feira, é aquela reunião. E fizemos isso porque não dava tempo, diz a assessoria, de hoje até segunda-feira, mandar as passagens e fazer as coisas que eram necessárias. Quinta-feira. Hein? Dia 1º? Não, dia 1º, quinta-feira. Está marcada a reunião. Então, eu dou a palavra agora para o senhor Paulo Roberto Martins Maldos e depois abriremos o debate. Queria salientar também, com todo respeito, a presença que está aqui conosco do deputado federal Ivan Valente, e salientar que estão aqui, além dos senadores Aloysio Nunes e senador Suplicy, o senador Pedro Taques e o senador Hollenberg, que nos honram com suas presenças nessa reunião. Com a palavra, o senhor Paulo Roberto Martins Maldos. Bom dia a todas e todos. Vou procurar aqui dar um depoimento sobre aquele dia, o porquê da minha presença naquela região e, enfim, o que eu pude presenciar, do ponto de vista de uma representação do governo federal naquele local, naquele dia. Bom, eu sou secretário nacional de Articulação Social, é uma secretaria da Secretaria-Geral da Presidência da República. O nosso papel, tanto da Secretaria-Geral como especificamente da minha secretaria,
é o diálogo com os movimentos sociais do Brasil todo, urbanos, rurais, todo tipo de movimento. E eu me envolvi na questão do Pinheirinho por solicitação do ministro em exercício naqueles dias, o ministro Rogério Sotile, que estava tendo um diálogo junto com a secretária Inês Magalhães, dia a dia, com o prefeito da cidade, Eduardo Cury, prefeito de São José dos Campos, com o senador Suplicy e com o secretário de Habitação do Estado de São Paulo, Silvio Torres. E ao longo de toda aquela semana anterior ao dia 22, foi a semana inteira de tratativas da nossa parte, com o governo do Estado, São Paulo, com a Prefeitura de São José, na tentativa de chegarmos a um acordo, como bem disse a secretária Inês Magalhães, a busca de um diálogo e de uma saída pacífica para aquela situação. Chegou na sexta-feira anterior ao fato, houve uma reunião no Palácio Planalto, estávamos eu, o ministro em exercício Rogério Sotile, a secretária Inês Magalhães, e uma representação da AGU, inclusive. E ali, nosso panorama era de que a situação estava caminhando bem para uma situação de diálogo e pacífica com o Pinheirinho, porque havia o acordo, muito bem relatado aqui pelo senador Suplicy, de que se colocava como 15 dias para que os 3 entes da federação construíssem uma saída pacífica e construtiva para aquela situação. Além disso, havia uma ordem na instância federal que suspendia a integração de posse e também orientava para a mesma direção. Os 3 entes da federação sentarem e construir uma política pública adequada para aqueles moradores. E aí, então, nessa sexta-feira, em que havia esse panorama extremamente seguro de uma situação pacífica, houve um acordo entre nós, uma discussão de tarefa, em que a secretária Inês Magalhães ia continuar seu diálogo com o governo do Estado de São Paulo, através do secretário Silvio Torres. O ministro em exercício, Rogério Sotile, ia manter o seu diálogo por telefone, que era diário e várias vezes por dia, com o prefeito da cidade, Eduardo Cury, e eu me deslocaria para São José dos Campos para dialogar com a população de Pinheirinho, com as suas lideranças, para conhecer de perto a situação e ver como juntos podemos construir uma alternativa habitacional. Por exemplo, a questão, como foi bem relatado aqui, que eles distribuíram lotes de 250 metros quadrados, se haveria possibilidade, num cenário que se colocasse essa necessidade, verticalização, por exemplo, de transformar a área de Pinheirinho em área de pequenos edifícios, né? Se eles aceitariam uma alternativa como essa. Então, eu iria para lá, para diálogo com os movimentos sociais, para escutá-los e ver as alternativas de construção de moradia, quais seriam possíveis, né? E foi nessa condição que eu fui para São José dos Campos, por sinal a minha cidade natal. Eu me desloquei até lá para passar o dia de domingo caminhando pelo Pinheirinho, conversando com as lideranças, na associação, enfim, conhecer de perto a situação e poder sentir como eles estavam percebendo a situação e cenários possíveis de construção conjunta com prefeitura, governo do estado e conosco. Enfim, me desloquei na parte da manhã, às 6 da manhã, já estava saindo de São Paulo, indo para São José dos Campos, quando já no caminho recebi telefonemas de lideranças com quem eu estava tratando da minha ida para lá, dizendo que o bairro estava cercado militarmente e estava começando a haver uma série de violências para reintegração de posse, né? Eu achei muito estranho, porque não conseguia imaginar, não tenho tanto conhecimento jurídico, mas o que eu tinha na sexta-feira à noite era a informação de que havia 2 pactos praticamente. Um pacto no sentido dessa construção dos 15 dias de prazo, que o senador Suplicy relatou, e também essa orientação da Justiça Federal. Então, eu não conseguia entender como. Cheguei até lá pela Avenida dos Evangélicos, que era um dos principais acessos ao bairro Pinheirinho, e quando me deparei já de imediato com uma situação bastante, para mim, surpreendente, que eram uma tropa perfilada com escudos, bloqueando a entrada ao Pinheirinho.
Eu me dirigi a esse destacamento, esse grupo de policiais militares com escudo, peguei o meu cartão da Presidência da República, fui caminhando até eles mostrando e dizendo que eu queria dialogar, que estava lá para dialogar, gostaria de falar com o comandante da operação para poder entender o que estava acontecendo. Só que eles começaram, quando eu cheguei a cerca de 8 metros, começaram a gritar que eu não me aproximasse, para eu voltar. Eu brandindo o cartão, gritando que eu era da Presidência da República, tentei ainda avançar mais. Quando eu vi que várias armas foram apontadas para mim, e aí realmente eu vi que a situação era extremamente grave e de risco, e então eu parei e continuei a ouvir os gritos de volta, volta, volta. Resolvi voltar, então fiquei cerca de 20 metros desse grupo de policiais militares. Estava conversando com a população local, e realmente naquele grupo que eu estava eram jovens. Eu estou dizendo o quê? Estou fora do Pinheirinho, certo? Pinheirinho dentro do Campos Alemães. Eu estava no Campos Alemães tentando entrar no Pinheirinho. Então eu estava fora com um grupo de crianças, jovens de skate, jovens de bicicleta, conversando para tentar entender aquela situação. De repente foi uma chuva, literalmente uma chuva de bombas na nossa direção, show de bombas na nossa direção, bombas de efeito moral, essas bombas soltam uma fumaça branca e dá ardência nos olhos. Uma surpresa para todo aquele grupo, uma dispersão, todo mundo correndo. Cerca de poucos metros depois, senti um impacto forte na parte da perna esquerda, nas coxas, na parte de trás, que eu estava correndo, como aqueles rapazes levou um tiro de bala de verdade. Eu nunca levei tiro. Parênteses, milito na questão de direitos humanos desde 1973. Participei da missa pelo Alexandre Vanucchi, centro de São Paulo. Quem está aqui tem um pouco mais de experiência sabe o que eu estou falando. 75, morte do jornalista Vladimir Herzog. 79, enterro de Santo Dias da Silva. Sempre São Paulo militarizada, com farto policiamento militar. Nunca sofri um arranhão. Pois esse dia senti um forte impacto, uma ardência forte na perna esquerda e, enfim, passei o dia todo, depois desse fato, vivendo essa situação de ataques, eram surtos mais surtos de ataques da Polícia Militar à população, que eu posso dizer, do Campo dos Alemães. Aqui foi falado Pinheirinho, eu estou falando, a população do Campo dos Alemães passou o dia inteiro sofrendo ataques violentos por parte da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E eu queria dizer também que na parte antes, nessa primeira correria, eu procurei depois ter outro contato via outro caminho. Eu fui no tal centro poliesportivo que foi relatado aqui, onde a população era levada. Me dirigi a esse centro, fica perto dessa entrada do Pinheirinho. Quando eu cheguei na porta, aparece inclusive no vídeo o centro. Quando eu cheguei na porta, ali não era o PM de São Paulo, não, era Guarda Municipal de São José dos Campos. Totalmente traje diferente, cap azul, roupa azul. Eu tentei de novo, com meu cartãozinho, chegar perto, falar que gostaria de dialogar, saber como estava a população lá dentro. Pois aí eu recebi a arma de verdade apontada para mim. Aí foi a arma de verdade, a letal, apontada para mim. Daí me retirei. Na parte da tarde, não, final da manhã, fiz uma outra tentativa. Voltei para a Avenida dos Evangélicos, fiquei com um grupo de jornalistas dessa vez. Já tinha bastante jornalistas ali, inclusive Record, Globo, Bandeirantes e tal. Fiquei conversando com eles, eles me disseram que tinha possibilidade deles entrarem no Pinheirinho para uma conversa com o comandante Coronel Messias. Então eu fiquei ali perto, na esquina, perto do mesmo destacamento que nos havia atacado momentos antes. E quando os jornalistas foram chamados por um oficial que veio lá de dentro do Pinheirinho, chamou, eu fui junto.
fui junto. Quando eles foram entrando, então, esse destacamento permitindo que os jornalistas passassem, eu tentei ir junto. Daí esse oficial, que eu não recordo o nome, não pude nem ver, ele me chamou e falou, sua credencial? Eu falei, não sou jornalista, estou aqui, falei tudo, peguei meu cartão. Dá licença de continuar. Apresentei, aí ele leu Presidência da República, Secretaria-Geral da Presidência da República, Secretaria Nacional de Articulação Social. Meu nome e tudo. A resposta dele foi, se quiser, manda a sua presidenta falar comigo. Foi essa a resposta que esse oficial me deu. Se quiser, manda a sua presidenta falar comigo. Você não vai entrar. Foi daí que eu me retirei. E na parte da tarde, fiz uma outra tentativa ainda de conhecer a situação dos que estavam no Centro Poliesportivo. Aí eu estava já com o deputado Paulo Teixeira, com o deputado Carlinhos de Almeida. Os dois, mais um grupo de pessoas, tentamos acessar o Centro Poliesportivo, fomos impedidos. Os mesmos policiais da Guarda de São José dos Campos nos impediu de ver como estava a situação de atendimento dos que foram levados ao Centro Poliesportivo. Bom, o que eu posso dizer, tentando finalizar, é que o dia todo aquela população sofreu de violência policial em estado puro o dia todo. Eram, sem razão nenhuma, ataques que se aprofundavam cada vez mais no Campo de Alemães. Eu posso contar talvez 12 quarteirões adentro, talvez em todo o perímetro, de ataques permanentes de bomba e de cacetetes, espancamentos e balas de borracha, não, por isso, não letais, menos letais. Segundo eu fiquei sabendo pela própria Polícia Federal, que eles não consideram bala de borracha não letal, mas sim menos letal, porque dependendo da distância, dependendo do órgão atingido, ela pode sim matar. Gostaria de dizer também que, na parte da tarde, junto com o deputado Paulo Teixeira, o deputado Carlos Almeida e outros, a gente teve sim um contato breve com o coronel Messias e Rodrigo Capês, do Tribunal de Justiça, num caminhão que estava colocado no acesso ao Pinheirinho. Então era uma espécie de sala dentro do caminhão com mesa e tal. A gente foi lá e, para sintetizar, a gente fez um pedido, que eles fizeram uma descrição muito pacífica de toda a operação, né? Então a gente pediu para a gente pudesse com eles caminhar dentro do Pinheirinho. A gente estava desde 6 da manhã, 7 da manhã querendo entrar, né? Então a gente pediu para que pudéssemos caminhar com eles do Pinheirinho. A resposta foi não, só de helicóptero. Foi o que o coronel Messias nos falou, só de helicóptero. Porque a população foi submetida aqui ao estresse máximo. Isso foi frase do comandante da operação. A população do Pinheirinho foi submetida ao estresse máximo. E é muito perigoso vocês andarem, porque pode estimular, esse estresse máximo pode estimular algum tipo de, não sei se revolta ou se o quê, que coloque em risco a gente caminhar lá dentro. Então, de helicóptero, eu aceito. A gente achou que não era o caso de andar de helicóptero, sobrevoar de helicóptero, aquele mesmo foi apontado pela população para nós como tendo disparado bomba, tendo disparado bala de borracha. Então a gente achou por bem não aceitar essa proposta e nos retiramos. Bom, a gente colocou, antes de nos retirar, a gente colocou sim para o juiz Rodrigo Capês e para o comandante de operação, que a nossa dificuldade estava naquele dia de compreender por que da opção pela violência policial e pela exclusão social que certamente aquela população seria submetida, quando a opção pela paz e pela inclusão social estava à mão, estava em curso simplesmente. A gente estava simplesmente todo dia dialogando com o prefeito da cidade, dialogando com governadores, com Silvio Torres, dialogando com a própria massa falida da construção de uma situação pacífica. Por que a opção obstinada pela violência, pela exclusão, quando estava em curso? Não era possível, era em curso um diálogo na construção de uma situação que ia atender os interesses daquela população. Então, para nós, era impossível entender aquela situação. Enfim, nos retiramos, né? E o que eu posso dizer aqui,
termos de balanço final, rápido, é que a população do Pinheirinho e do Campo dos Alemães, eu posso dizer, de São José dos Campos, foi tratada como um todo, e claramente como inimigos do Estado. Inimigos do Estado. Tanto Pinheirinho, Campos dos Alemães, como toda a população pobre de São José dos Campos. A EPM se portou como uma espécie de exército de ocupação. E eu me pergunto duas coisas. Uma, que estratégia ou que justiça justifica atacar uma comunidade e a todo o seu entorno? Em segundo lugar, a serviço de quem essa estratégia e a serviço de quem essa justiça é feita? A serviço de quem tudo isso que vimos aqui no vídeo, que abriu essa sessão, a serviço de quem essa estratégia, essa justiça é exercida? Obrigado. Senhor presidente. Nós agora vamos fazer as perguntas, mas o deputado Ivan Valente veio aqui dizer que ele está aqui como convidado para depor. Se os senhores concordam, eu daria então a palavra ao deputado Valente para que faça o seu depoimento. Toda a minha concordância, presidente. Eu só queria esclarecer, porque ficou uma pequena dúvida. Quem está falando é o senador, pois não? É muito grave do representante da Secretaria de Articulação Política. Só queria tirar uma dúvida. Existia, então, uma decisão da Justiça Federal interrompendo o processo. Ou seja, então, é muito grave porque, ao que parece, houve um descumprimento de uma decisão judicial federal por parte do Tribunal de Justiça de São Paulo? O Tribunal Regional Federal, foi isso? Eu gostaria de... Havia uma decisão da Justiça Federal suspendendo a operação e, ainda assim, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a operação? Porque isso é muito grave, senhor presidente. Permita, senhor presidente, para esclarecimento da questão levantada pelo senador Rodrigo Rollenberg, eu queria aqui passar às mãos de Vossa Excelência o documento pelo qual o juiz de falências da 18ª Vara Civil, o despacho do juiz Luiz Beethoven Ferreira, Gifone Ferreira, quando ele perguntou ao síndico da massa falida, Jorge T. Uada, o senhor concorda que possa haver 15 dias adicionais de prazo para a reintegração de posse, tendo em conta os apelos que o deputado Ivan Valente, eu próprio e os deputados estaduais que já me referi fizemos, prevendo que poderiam ocorrer fatos gravíssimos do ponto de vista social. Então, o juiz perguntou e, na nossa frente, o senhor Jorge Uada falou, eu concordo. Então, por favor, o senhor pode escrever isso? E ele foi à sala dos advogados no Fórum de Justiça de São Paulo e escreveu. Esse é o documento importante que eu preciso ler ao senhor, a vossas excelências. Massa falida da Select S.A. Comércio e Indústria. Pede a transcrição e eu peço à secretaria mas ele aqui concorda com os 15 dias. Que faça a distribuição. Eu vou pedir para o senhor, para que Vossa Excelência possa distribuir. A secretaria faça a distribuição. Senhor presidente. E esse documento... Foi esse documento que, incompreensivelmente, o próprio senhor que eu mencionei, que o juiz da massa falida, Beethoven Ferreira, depois, publicando-o apenas dia 26, revogou. E é muito importante que ele possa estar aqui presente para explicar por que ele revogou a sua própria decisão, levando o juiz, o presidente Ivan Sartori e o próprio Rodrigo Capês. E eu quero assinalar, senhor presidente, acabo de receber o telefonema do juiz Rodrigo Capês, que estaria aqui, que poderia explicar estes fatos. Ele se dispõe a vir na próxima reunião da Comissão de Direitos Humanos, que vai tratar do assunto de reintegração, para dar respostas às questões.
Mas esta é uma questão muito relevante. Por que a senhora Márcia Loureira, instada pelo juiz Beethoven Ferreira, resolveu persuadi-lo de ele revogar a decisão, não querer levar adiante as tratativas? O prefeito, no dia 20, sexta-feira, quando veio à minha casa, sobre um dos elementos que a senhora Inês Magalhães aqui falou, a questão de que seria necessário modificar a área de industrial para residencial, ele me disse: eu estou disposto a fazer isso. Quer dizer, faltava pouca coisa, quem sabe aqueles 15 dias seriam mais do que suficientes para os 3 níveis de governo sentarem-se à mesa, e é por esta razão que é importantíssimo que a doutora Márcia Loureiro, o presidente Ivan Sartori, Rodrigo Capesi e também o juiz da falência, Luiz Beethoven Gifone Ferreira, venham a esclarecer perante esta comissão por que de terem voltado atrás na decisão de permitir a solução pacífica. Mas, pois finalmente, é importante, dado o desastre ocorrido, que possam as autoridades, e essa é a questão que depois faria a senhora Inês Magalhães e ao senhor Paulo Maldos, que soluções ainda podem estar à mesa para o melhor entendimento, para resolver o problema de todas as famílias. Eu peço à Secretaria da Mesa que anote os nomes apresentados, principalmente o nome do senhor juiz, e leve ao senador Paim para que ele tome as providências que ele achar cabível. Pois não. Senhor presidente, primeiro uma questão jurídica. O juízo competente para decidir sobre a reintegração de posse não é o juiz de falência, é a juíza da 6ª Vara Civil de São José dos Campos. Ela é a juíza competente, a ordem partiu dela. Em segundo lugar, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em relação à Justiça Estadual, ele está no mesmo, a competência da Justiça Estadual, ele está no mesmo nível que o Tribunal Regional Federal está em relação à competência da Justiça Federal. O Tribunal Regional Federal não é um órgão hierarquicamente superior ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Logo, o Tribunal Regional Federal não poderia interferir na causa, a não ser que a competência tivesse sido deslocada para a Justiça Federal, o que não ocorreu, segundo o despacho, como atesta o despacho do presidente do STJ, que é o órgão máximo da Justiça Federal, dizendo que a União não se manifestou juridicamente na causa. Essa é a questão jurídica. Agora, uma questão política. Um representante aqui da Secretaria-Geral da Presidência da República, o senhor Paulo Roberto Martins, fez uma acusação grave. O senhor disse que ou o governo do Estado de São Paulo ou a Justiça do Estado de São Paulo estão a serviço de interesses obscuros. Então o senhor tem o dever de dizer agora quais são esses interesses. Uma alta autoridade da República não pode acusar o governo do Estado de São Paulo, nem pode acusar a Justiça do Estado de São Paulo e sair-se por aí, deixando a questão no ar. O senhor tem o dever de dizer quais são esses interesses. Sob pena de ser tratado como um leviano. O senhor diga quais são os interesses. O senhor insinuou, fez uma insinuação grave. Então diga. Presidente. Vamos colocar essa coisa em pratos limpos. Vamos ver se o senhor está aqui como militante político do PT ou como representante da Presidência da República. Eu expliquei a condição que eu estava lá. Não, aqui, o senhor está aqui. O senhor fez uma acusação ao governo de São Paulo e à Justiça de São Paulo, dizendo que agiram em nome de interesses obscuros. Diga que interesses são esses. Está registrado nas notas taquigráficas. Vamos ver. O senhor foi leviano. Perguntei a serviço de quem... É uma forma retórica de fazer uma insinuação. Então o senhor diga. Então diga, o senhor sabe. Eu coloquei para nós a pergunta... Ora, veja, o senhor devia exercitar a sua capacidade de diálogo em Brasileia, no Acre, a sua capacidade de diálogo aqui no Distrito Federal.
Entendeu? O senhor agiu como militante do PT e continua agindo aqui como militante do PT, fazendo uma afirmação leviana sob a forma de uma pergunta. Senhor Presidente. Foi vaiado, dessa vez não vai ser vaiado, não. Senhor Presidente, eu estou na pauta, eu faço parte do... Senhor Presidente, eu estou na pauta, até pedir por ordens. Eu estou na pauta, número 16 aí também, eu gostaria de estar usando a palavra também, senhor Presidente. Depois vai ser aberto o debate para as discussões e as perguntas. E todas as pessoas que não falaram poderão falar. Eu apenas quero dizer duas coisas antes da palavra, senador Valério. Ontem nós tivemos um esforço muito grande e o Senado funcionou. Casualmente, 4 senadores estão aqui presentes, mas o senador Pedro Taques não estava. Hoje nós vamos fazer o mesmo esforço. E eu faço questão de estar presente. Agora, eu tenho um assunto do qual eu não posso fugir, que eu tenho que sair agora. Então, eu acho que a pessoa mais neutra aqui para me substituir é o senador Hollenberg. Se os senhores concordarem, eu passaria a presidência ao senador Hollenberg, dizendo a sua excelência o seguinte, senador Hollenberg, a decisão que se tomou foi exatamente esta, de ouvir as pessoas que forem ouvidas, e agora se abre o debate para discussão. O primeiro inscrito é o senador Aloysio, depois ele falar. O segundo é o senador Suplicy, e depois as pessoas também se inscrevam para falar. Vossa Excelência ocupa a presidência. Deixa eu sair rapidamente. Quem é que é bem? Deixa eu fazer a questão de ordem. Sua Excelência não pode assumir porque não é membro da comissão. Então, está o senador Suplicy e o senador Aloysio. Vamos fazer um par ou ímpar. A gentileza do senador Aloysio, entrega a presidência para a Excelência. Tem mais tempo de casa do que eu. Veja como senador, veja com elegância e como eu tinha razão em dizer que são 2 dos melhores expoentes do Senado Federal, é o senador Aloysio e o senador Suplicy. Por indicação do senador Aloysio, assume a presidência da Vossa Excelência. E se em algum momento o senador Aloysio quiser assumir, eu dividirei com ele o tempo. Beleza. Isso é uma rasgação de cera aqui. Desculpe, querido. Obrigado. Muito obrigado. Maravilha. Obrigado. Obrigado.